Bom dia, queridos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quero começar orando junto com vocês, agradecendo a Deus a bênção da oportunidade que temos de estudar a sua palavra e de sermos alimentados pelo Senhor. Vamos orar. Deus vivo, Deus santo, Deus todo-poderoso, queremos te louvar e te glorificar pela bênção que temos de ter a tua palavra nas nossas mãos, de ter a tua palavra como lâmpada para os nossos pés e como luz para os nossos caminhos. E agora, Senhor, queremos clamar que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Que seja o Senhor a nos orientar, a nos esclarecer, a nos ajudar a compreender o texto que estaremos estudando e que essa leitura e esse estudo produzam em nós os resultados que o Senhor quer e deseja, Pai. Nos colocamos nas tuas mãos, sabemos que não é sabedoria humana que transforma vidas, mas é o teu poder, é a unção do Senhor sobre as nossas vidas quando te buscamos de todo o nosso coração. E te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada momento dessa aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos estudando sobre o livro de Isaías. A base desse estudo é a revista Compromisso, é a lição número 2, que tem como tema a mensagem do reino que virá. E o título da revista é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Esse título é dado para a revista porque Isaías é um dos homens do Antigo Testamento que mais fazem referências a respeito da vinda de Jesus, da obra que ele faria e até da própria morte na cruz do Calvário podemos extrair profecias dos livros do Antigo Testamento e do livro de Isaías. E por isso tem esse tema, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Quero convidar você a estudarmos juntos do capítulo 7 até o capítulo 9. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 7. Deixe a sua Bíblia aberta e eu vou utilizar para esse estudo duas Bíblias, duas versões diferentes. A primeira delas, que é a minha Bíblia de uso do dia a dia, que é a versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Essa é uma Bíblia que não é tão fácil de achar, mas é uma Bíblia fantástica, tem uma leitura muito boa. Eu quero te incentivar, se você conseguir, com alguém que de repente não esteja usando mais, se você conseguir uma tradução dessa Bíblia revisada, está escrito bem na contracapa, edição revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, eu acho que essa é uma Bíblia que vai ajudar muito no seu momento de estudo e no seu momento de leitura. E em outros momentos do estudo, eu vou utilizar uma outra Bíblia, que também é uma Bíblia fantástica e é uma pena que não está fabricando mais. É a chamada Bíblia Viva, e essa Bíblia foi editada da forma como ela está até o ano de 2006. No ano de 2007 foi lançada uma nova Bíblia chamada Nova Bíblia Viva, mas que não tem um texto exatamente como esse que eu vou ler aqui para vocês. Na minha modesta e humilde opinião, as versões da Bíblia Viva até o ano de 2006 são as melhores e as mais claras para a gente poder compreender. Então eu vou ler em alguns trechos a versão revisada, em outros trechos essa versão chamada de Bíblia Viva, e você vai notar a diferença de uma para outra em termos de compreensão, da explicação do contexto histórico. Eu creio que vai ser muito edificante para as nossas vidas. E até mesmo quando eu estiver lendo os trechos que fazem referência à vinda de Jesus, as profecias a respeito de Jesus Cristo, também vocês vão observar, e eu vou fazer os destaques aqui em relação a esses pontos. Eu vou começar lendo na versão revisada o capítulo 7. Observe, por favor, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou fazer uma separação entre as partes desse texto que tratam da profecia a respeito da vinda de Jesus e as partes do texto que trazem questões históricas relacionadas ao momento que Isaías está vivendo e as lições que esses trechos também têm para passar para nós. Então eu vou ler agora a partir do capítulo 7, versículo 1, na versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, que diz assim: Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não a puderam conquistar. Quando deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria
fez aliança com Efraim, ficou agitado o coração de Acais, e o coração de todo o seu povo, como se agitam as árvores do bosque à força do vento. Então disse o Senhor a Isaías: saí agora, tu e teu filho, Sear-Jazube, ao encontro de Acais, ao fim do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desfaleça o coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo e demos sobre ele, tomando-o para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. Se eu pudesse agora colocar um microfone aí diante de você e perguntar: o que você entendeu dessa leitura? Se eu pedisse para você me explicar o trecho que eu li, o que você conseguiu compreender do texto que foi lido? Talvez você diga que compreendeu pouca coisa. E eu vou ler o mesmo texto agora, na versão chamada de Bíblia Viva, e veja, por favor, se vai ficar mais fácil para você compreender a leitura que será feita. Eu até quero fazer uma explicação antes de ler aqui na Bíblia Viva. Eu quero situar você um pouquinho no contexto histórico de quando isso está acontecendo, porque eu creio que vai até facilitar quando eu estiver lendo aqui o mesmo texto na Bíblia Viva, para que você compreenda bem. Eu creio que você se lembra, mas eu vou tentar fazer uma revisão também rápida sobre isso, para o caso de alguém ter se esquecido, que o reino de Israel, quando entra em cena o neto do rei Davi, o reino de Israel se divide em 2. Você lembra disso? Lembra que quando o filho de Salomão começa a reinar, ele se chamava Roboão, ele entrou querendo aumentar os impostos e colocar um jugo muito pesado sobre o povo de Israel. Quando ele faz essas coisas, aconselhado por amigos jovens que cresceram com ele, a Bíblia diz exatamente isso, ele então toma essa decisão de aumentar os impostos e das 12 tribos de Israel, 10 abandonam ele e formam um outro reino, formam uma outra nação. E a parte de baixo, dentro do mapa, a parte sul, que tem a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, formam um reino. Então o reino de Israel, que era um só, se divide em 2. Essa parte sul pega 2 tribos, é uma parte pequena, pega a parte de Benjamim e Judá e mantém a capital em Jerusalém. A parte norte, como pega 10 das 12 tribos, mantém o nome que antes era o nome da nação inteira. Então antes, a nação inteira se chamava a nação de Israel. Quando essa nação é partida no meio, ou melhor, partida em 2 partes, essa parte norte, que pega quase todas as tribos, pega 10 no meio de 12, essa parte norte mantém o nome de Israel. Passa a se chamar Reino de Israel, também chamado Reino do Norte, com a capital em Samaria. E aí aquela terra que antes era um país só, agora são 2 nações. E essas 2 nações, em alguns momentos, até guerreiam entre si. E é exatamente isso que nós vamos observar. Então, quando Isaías está começando o capítulo 7,
Quem está reinando no reino do sul, no reino de Judá, é o neto do rei Uzias. Depois do rei Uzias, você lembra do rei Uzias, é aquele rei famoso do capítulo 6, que quando ele morre, Isaías tem aquela visão maravilhosa do templo, dos anjos dentro do templo. Aquilo acontece quando morre o rei Uzias. Depois desse rei Uzias, vem o rei Jotão, e depois do rei Jotão, vem o rei Acais. E você vai observar, quando eu estiver lendo aqui o início do capítulo 7, que esse capítulo 7, ele já inicia com esse neto do Uzias no trono, que se chamava Acais. Ao mesmo tempo, enquanto o Acais está reinando na parte sul, que engloba também a capital antiga, que é Jerusalém, na parte norte, nós vamos ter um outro rei, que é o rei Peca. Esse rei Peca vai ser o rei de Israel da parte norte, enquanto Acais é o rei na parte sul. E nós vamos ver que nesse mesmo momento existe numa outra nação chamada Síria, e não confunda, por favor, Síria, que começa com S, com Assíria, que tem um A na frente. São duas nações completamente diferentes. Parece a mesma coisa quando nós estamos lendo, e por isso eu estou dando essa explicação. Esse rei chamado de Rezim é rei da Síria, começando com S. Depois, no mesmo texto, nós vamos ver sendo mencionada a outra nação, que é a Assíria, com A na frente, em uma outra circunstância mais para frente da nossa história. Mas, por enquanto, temos um conflito envolvendo o rei Acais, que é o rei do Reino Sul, que vai ser atacado tanto pelo Rezim, como também pelo rei Peca. O rei Peca se junta com o Rezim para lutarem contra o Reino do Sul. E o restante, eu vou ler agora na Bíblia Viva, e eu quero que você observe bem e que você me diga se não vai ficar bem mais claro de compreender agora na Bíblia Viva. Veja só o que diz aqui. Durante o reinado de Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, Jerusalém foi atacada pelos reis Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, de Israel. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada, mas, quando se avisou no Palácio Real que a Síria, com S, estava do lado de Israel na guerra contra Judá, Acais e os judeus ficaram cheios de medo, agitados como as árvores num dia de vento. Então o Senhor disse a Isaías: leve o seu filho, Shear-Yashuf, que significa um resto voltará. O nome do filho de Isaías, desse filho, se chama, eu vou ler de novo aqui para você, Shear-Yashuf, que significa um resto voltará. E os nomes dos filhos de Isaías dentro dessa lição também tem uma forte conotação e um forte envolvimento com a história que está acontecendo, que eu vou explicar já já. Primeiro eu estou lendo aqui para vocês na Bíblia Viva. Veja só, então, disse o Senhor a Isaías: leve o seu filho Shear-Yashuf com você e vá encontrar-se com o rei Acais. Você o encontrará perto do fim dos canos que levam água para o açude elevado, junto ao caminho que acaba no campo onde o povo vai lavar roupa. Diga que ele deve se acalmar, mandou o Senhor. Diga que não se assuste com a ira desses Joões ninguém. É exatamente assim que está escrito aqui. Que ele não se assuste com a ira desses Joões ninguém. Rezim, o rei da Síria, e Peca, o rei de Israel. Eles fizeram um plano para atacar você e o seu país, dizendo: vamos invadir Judá, deixar todo o seu povo morrendo de medo. Então atacaremos Jerusalém, tomaremos a cidade e nomearemos o filho de Tabeal o novo rei de Judá. Mas o Senhor Deus diz:
esse plano irá por água abaixo. Damasco continuará a ser a capital da Síria, com S, apenas. E o rei Rezim não ganhará novas terras. Daqui a 65 anos, Efraim já não existirá como nação, será destruído. Samaria continuar sendo a capital de Efraim apenas, e o rei Peca não ganhará novas terras. Você não acredita em mim? É bom começar a crer. Senão, eu não o protegerei e você será destruído. Eu li até o verso 9 na Bíblia Viva. Você notou a diferença entre as duas leituras? Eu acho que a diferença é muito grande. Por isso eu quero deixar essa sugestão. Veja que eu não estou vendendo Bíblia Viva para você, até porque essa Bíblia nem existe mais para vender. Isso aqui é um tesouro, uma Bíblia que parou de fabricar em 2006 e a nova versão que veio de 2007 em diante não tem esse texto tão claro como está aqui. Na minha opinião, a versão antiga era bem melhor, mas por ser uma Bíblia que não fabrica mais, existe isso disponível gratuitamente na internet. Por não fabricar mais, isso foi disponibilizado. Então, mesmo quem não tem essa Bíblia física, não é tão difícil assim de você conseguir. Mas quando você estiver estudando os livros do Antigo Testamento, eu acho que ajuda muito se você puder ter também a Bíblia Viva junto com a sua versão que você já tem, a sua versão normal, com o texto já tradicional. Eu acho que a Bíblia Viva junto vale muito a pena para você ir lendo uma e a outra e comparando e esclarecendo na Bíblia Viva as questões do contexto que não ficarem tão claras para você. Eu acho que ela facilita muito a compreensão. E por isso eu estou fazendo o estudo de hoje dessa forma. O que está sendo contado aqui no capítulo 7, a partir do verso 1, e agora eu quero explicar essa história para você. Veja, o rei do Reino Sul, que era o rei Acais, estava sendo alvo de uma trama, de um complô entre o rei da Síria, que era o rei Rezim, com o rei Peca, que é o rei do Reino Norte, o reino de Israel. Rezim e Peca se unem para pelejar contra o Reino Sul, que é o reino de Judá. Eles já tinham todo o plano pronto. Eles queriam amedrontar o rei de Judá, eles queriam tirar o rei de Judá do trono do Reino Sul e colocar uma outra pessoa no lugar do Acais. E Deus então dá uma ordem para Isaías. Isaías, vai lá falar com o meu servo, com o rei do Reino Sul, com o rei Acais, e diz para ele o que está aqui no verso 4, que eu quero ler apenas esse detalhe aqui com vocês. Está assim na versão revisada. E dize-lhe, acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem te desfaleça o coração. O que está sendo dito? A ordem que o profeta Isaías leva de Deus para o rei Acais é que ele tinha que fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ele não podia se apavorar. Ele não podia se amedrontar. Constantemente surgem problemas na nossa vida que você fica na mesma hora assustado, apavorado, aflito, angustiado. E quando você é tomado por uma profunda angústia, por um profundo medo, você já não consegue raciocinar para enxergar as soluções que Deus está colocando ao seu alcance ou até para conseguir ter uma visão clara, uma visão real do que está acontecendo. É por isso que a primeira ordem que está sendo dada por Deus para o rei Acais é dizer, Acais, sossega, se acalma, se aquieta, se tranquiliza. Não entre em desespero com essas notícias que você está recebendo. Você precisa ficar calmo e precisa ficar tranquilo. A segunda ordem que está sendo dada é, além de ficar calmo, além de ficar tranquilo, também acautela-te. Ou seja, além de ficar calmo e tranquilo, fique atento, fique prestando atenção no que está acontecendo, tome cuidado, fique observando a cena para que você tenha clareza para saber o que é necessário fazer. Deus manda ele se acalmar, mas ao mesmo tempo ele ficar vigilante, mas ao mesmo tempo ele ficar com toda a cautela.
essa também é uma orientação muito boa para quando surgem os problemas na nossa vida. Tenta se acalmar, busque em Deus calma, tranquilidade, mas ao mesmo tempo fique atento para conseguir tomar as atitudes certas e as medidas necessárias que podem solucionar ou que podem pelo menos amenizar o problema que você está enfrentando. Observe que Deus diz claramente que o Acais não deveria temer essa trama que estava sendo feita contra ele entre o rei Rezim e o rei Peca. Mas ao mesmo tempo, aqui no verso 9, no final do verso 9, Deus faz uma advertência para o rei Acais. Diz assim: se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. Presta bem atenção, eu vou ler esse mesmo trecho no verso 9, aqui na Bíblia Viva, e eu quero que você observe a lição da parte final do versículo. Diz assim: você não acredita em mim? É bom começar a crer. Senão, eu não o protegerei e você será destruído. Deus faz uma convocação ao rei Acais. Diz assim: Acais, eu estou mandando o meu profeta falar com você, o profeta Isaías. Eu estou dando ordem para ele te orientar o que está acontecendo e o que você deve fazer. Mas está dizendo assim para o rei: olha, rei, confia em Deus. Se você não confiar em Deus, a proteção que está sendo dita, você não vai receber. Se você não conseguir acreditar, se você não conseguir ter fé, você não vai receber essa promessa de bênção e de livramento que Deus está fazendo. Isso é muito interessante. Se você voa de novo lá para os textos do Antigo, ou melhor, para os textos do Novo Testamento, você vai ver que em vários episódios em que Jesus é chamado a realizar milagres, a fazer uma cura, ele pergunta assim: você crê que eu posso fazer isso? Você acredita que eu posso fazer isso? Você acredita que eu tenho poder para fazer isso? E aí as pessoas diziam: sim, Senhor, eu creio. E Jesus respondia: seja feito conforme a sua fé. E aqui também há uma promessa de livramento para o rei Acais. Mas essa promessa, ela tem um critério. Que critério é esse? O critério de que ele acreditasse no livramento que está sendo prometido. Se ele não acreditasse, ele não iria receber esse livramento. E você vai observar que logo após essa advertência, imediatamente após, Deus faz um teste com ele. Primeiro Deus diz para ele assim: se você acreditar que eu tenho condições de te proteger, Acais, você vai receber a proteção. Se você duvidar de mim e se você não conseguir acreditar que eu posso te livrar, Acais, realmente você não vai ter o livramento. E logo a seguir, Deus faz um teste com ele. Veja, por favor, aqui a partir do verso 10. De novo, falou o Senhor com Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima, nas alturas. Deus diz assim: Acais, pede um sinal para mim. Pede alguma prova para mim. Pede um sinal para que através desse sinal você acredite que eu tenho o poder de te proteger. Olha a resposta que o Acais dá. Verso 12. Acais, porém, respondeu: não o pedirei, nem porei à prova o Senhor. Esse é um teste fantástico que o rei Acais vai passar. Deus tinha acabado de dizer para ele, através do profeta, que se ele acreditasse no livramento, ele receberia o livramento. Se ele duvidasse do livramento, ele não seria livrado. E logo a seguir Deus pergunta: pede um teste para mim, pede uma prova para mim. Pode ser uma prova de alguma coisa no alto dos céus, de alguma coisa embaixo na terra. Pede um sinal para mim, para você acreditar em mim. Ele diz: não, eu não vou pedir. Eu acredito no Senhor. Eu não preciso pedir prova nenhuma. Veja, se ele pedisse alguma prova, ele estaria negando exatamente o que foi dito para ele antes. Foi dito para ele que o livramento estaria condicionado a essa confiança.
O livramento estaria condicionado, dependeria de ele ter essa fé. Se ele pedisse prova, significa que ele não estava acreditando em Deus e ele perderia o livramento. E ele, então, muito espertamente, ele percebe e ele diz: Deus, eu não vou pedir prova nenhuma, eu confio no Senhor. E aí vem uma parte que tem a ver com as promessas da vinda de Jesus Cristo. Veja, por favor, o que diz o texto, a partir aqui do versículo 13. Então disse Isaías: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes aos homens, que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois reis perante os quais tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Observe que aqui no verso 17, e em outras partes também aqui do texto, essa palavra Efraim está sendo utilizada como um sinônimo para designar o reino do norte. Esse reino que eu contei no início da aula de hoje, que continuou usando o nome do país inteiro, embora fosse apenas um novo reino formado pela parte norte daquele reino grande que havia no início. Então, quando ele fala aqui Efraim, ele está se referindo ao reino do norte, ao reino que passa a se chamar Reino de Israel, com capital Samaria, após a divisão. Ele diz aqui, vou ler de novo o verso 17 em diante: mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim, ou seja, desde que o reino norte se separou de Judá. Isto é, fará vir o rei da Assíria. Em relação à promessa para o povo que estava ouvindo e para o Acais, Deus está dizendo o seguinte: Acais, daqui a não muito tempo, esses dois reinos que estão lutando contra você e contra o reino do sul, esses dois reinos vão ser derrotados e vão ser vencidos. Quem é que vai lutar contra o reino norte e destruir esse reino norte, que está sendo chamado aqui de Efraim? É o rei da Assíria, com A na frente. Por isso que eu fiz aquela explicação no início, para você não confundir esses dois reinos que na hora da fala parecem a mesma coisa, mas que na verdade são dois reinos diferentes. Deus está dizendo, o reino do norte, que está se levantando contra o reino sul, esse reino do norte vai ser destruído pelo rei da Assíria. Isso não tinha acontecido ainda, quando essa profecia é feita. Mas Deus profetizou que isso iria acontecer. Através do profeta Isaías, Deus falou isso para o rei Acais. Naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Assíria. E elas virão e pousarão todas nos vales, desertos e nas fendas das rochas, sobre todos os espinheirais e sobre todos os prados. Naquele dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e o cabelo dos pés e até a barba arrancará. Então Deus está aqui usando uma figura de linguagem, uma comparação, que do mesmo modo como a lâmina do barbeiro vai passando na barba e vai arrancando a barba,
que os moradores desses reinos que estão lutando contra o Reino Sul, que esses reinos vão ser raspados do mapa, como se fosse a barba que é raspada pela navalha de um barbeiro. É isso que está sendo dito aqui. E ele diz, versículo 21, sucederá naquele dia que um homem criará uma vaca e 2 ovelhas, e por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, pois manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que antes havia 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para sarças e para os espinheiros. Com arco e flechas entrarão ali, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Quanto a todos os outeiros que costumavam cavar com enxadas, para ali não chegarás, por meio das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pasto para os bois e serão pisados pelas ovelhas. Deus está dizendo através do profeta que esses 2 reinos que estão lutando contra o Reino Sul, eles seriam não apenas derrotados, mas eles ficariam desabitados e o próprio mato, os espinheiros, iam tomar aquela terra. De tal maneira que para alguém entrar ali, quase que tem que pegar ali um terçado, tem que pegar um facão para abrir, como alguém que está entrando no meio de uma floresta fechada, de uma mata fechada, precisa ir com um facão, cortando um lugar de passagem para passar ali no meio daquela floresta. Deus está dizendo que assim seria com o território dessas terras que estão se levantando contra Acais, que era um homem de Deus, que era um servo de Deus. Ele estava amedrontado, mas essas nações que estavam amedrontando ele é que no final das contas padeceriam um duro juízo. Veja bem o que diz agora no mesmo texto, na versão da Bíblia Viva. Veja se está mais claro para você entender. Observe, por favor. Diz assim, eu vou ler a partir do verso 10. Capítulo 7, verso 10, agora na Bíblia Viva. Veja só a diferença. Pouco depois, o Senhor mandou nova mensagem ao rei Acais. Acais, peça um sinal, uma prova de que eu vou mesmo derrotar os seus inimigos. Vamos, peça o que quiser, seja no céu ou na terra. E o rei Acais respondeu, não, eu não vou aborrecer o Senhor com uma coisa dessas. Isaías replicou, ouçam, membros da família real, já não basta vocês acabarem com a minha paciência? Querem acabar também com a paciência do meu Deus? Por isso, Deus vai dar um sinal. Quer vocês queiram, quer não. Uma virgem terá um filho, e ela chamará o nenê de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando esse menino parar de mamar e começar a comer, pouco antes desse menino saber o que é certo e o que é errado, e dos reis que tanto assustam você, rei Acais, os reis de Israel e da Síria, com S, estarão vencidos. Mas, algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento, muita desgraça. Desde que o império de Salomão se dividiu em Israel e Judá, nunca houve coisa igual. O grande rei da Assíria, com A, e o seu forte exército invadirão Judá. Nessa época, o Senhor chamará os exércitos do Egito e da Assíria para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra. Olha só que coisa interessante. Quando nós estamos lendo na versão comum, diz que Deus iria chamar as moscas para que viessem para aquele território. Olha só, está aqui no verso 18, capítulo 7, verso 18. Naquele dia, assobiará o Senhor
as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Assíria. Só que aqui na Bíblia Viva, ele já traz a explicação completa, que na verdade, esses soldados que viriam do reino da Assíria, com A, viriam contra a parte norte e contra o reino do norte, que era o reino ali da Síria, viria como se fossem moscas pela quantidade, como moscas, como abelhas. Veja só o que diz aqui, vou ler de novo na Bíblia Viva. Diz assim: mas algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento, muita desgraça. Desde que o império de Salomão se dividiu em Israel e Judá, nunca houve coisa igual. O grande rei da Assíria, com A, e o seu forte exército invadirão Judá. Nessa época, o Senhor chamará os exércitos do Egito e da Assíria, com A, para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Observe que agora a profecia já não está falando contra o reino norte e contra a Síria, com S apenas, mas está falando de um momento posterior em que o reino de Judá também entraria em julgamento. Se o reino norte teve, na maior parte do tempo, reis que foram rebeldes contra Deus e que não levaram o povo a se aproximar de Deus, o próprio Deus sabia que o reino do sul também teria reis, depois da morte de Acais, que não seriam reis fiéis a Deus. E nesse tempo, Deus já está avisando que também o reino do sul cairia na mão dos inimigos. E é isso que está sendo dito aqui. A partir do verso 19, na Bíblia Viva: os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra, os vales, as cavernas, os pastos e os desertos, cheios de espinhos. Naquele dia, o Senhor vai usar a navalha que você alugou para salvar Jerusalém de Rezim e de Peca, o rei da Assíria, com A, para raspar tudo o que você possui, sua terra, suas plantações e o seu povo. Quando acabar a invasão, Judá não passará de um pasto. Quem tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas, mas haverá alimento bastante para o resto do povo que escapou com vida. Observe que ele está falando aqui já de um momento bem posterior, que seria quando o reino do sul também cairia nas mãos dos inimigos. Mas nesse caso, o reino do sul vai cair nas mãos dos babilônios. E ele prossegue dizendo que para aqueles que ainda fossem deixados ali na terra de Judá, depois que também o reino de Judá fosse alvo do julgamento e da punição de Deus, que para esses que ficassem lá haveria alimento bastante para o resto do povo que escapou com vida. Naquele dia, as belas plantações de uvas virarão espinheiros bravos. O país vai se transformar numa floresta de espinhos, num campo de caça cheio de animais ferozes. Ninguém mais andará pelos morros de Judá. Antes, eles que eram bem cuidados, cheios de belos jardins, depois da invasão, ficarão cobertos de espinheiros. Somente os bois e as ovelhas vão pastar ali. Esse texto é um texto muito rico e eu olho para vocês e olho para o relógio ao mesmo tempo para que eu consiga também separar o tempo para falar dos textos messiânicos, que na verdade são o grande destaque e a grande ênfase que a revista procura dar em relação a esse assunto. Embora o que está acontecendo aqui, nesse período em que o Isaías está orientando o rei Acais, também seja algo muito interessante da gente estudar. Mas eu quero voltar aqui da parte do capítulo 7, que faz uma profecia sobre a vinda de Jesus. Diz assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, versículo 14, capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e o seu nome será Emanuel. Lendo esse texto, provavelmente você vai dizer assim: eu já ouvi isso. Verdade, você já ouviu. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Mateus, bem no comecinho do livro de Mateus, e vamos ver esse mesmo texto aqui se cumprindo lá no início do Evangelho de Mateus. Veja, por favor, Mateus capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 18. Eu vou ler desde o 18 para ficar mais claro para nós. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva de José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi significa descendente de Davi. Não é que o pai de José fosse Davi, mas ele vem na linha de descendência, conforme você pode ver no início do capítulo de Mateus, se você depois quiser, você pode ver aqui a linha da descendência. Mas ele diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então Maria permanece virgem até o nascimento de Jesus Cristo. José não toca na sua esposa enquanto Jesus não havia nascido. E aí se cumpre perfeitamente a profecia que está aqui em Isaías, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Mas nós vamos observar que ainda nesse texto de Isaías relacionado à nossa lição, embora bem que eu gostaria de ter tempo aqui de explicar para vocês também o capítulo 8, mas eu estou observando que não vai dar tempo. Mas observe, por favor, o que está aqui no capítulo 9 de Isaías, que também tem relação com os textos relacionados a Jesus Cristo. Eu vou ler o capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto, e toda a capa revolvida em sangue, serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da sua paz não haverá fim,
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja agora esse mesmo texto aqui na Bíblia Viva. Mas essa época de escuridão e de desespero não vai durar para sempre. Em breve, Deus vai castigar a terra de Zebulon e Naftali, que seria quando esses povos inimigos entrassem lá. No futuro, porém, esta mesma terra, a Galileia, por onde passam os povos na estrada do mar, será de glória. Esse futuro é o momento em que Jesus estaria passando por esses caminhos, pregando o evangelho, salvando pessoas, curando pessoas, pregando a mensagem da salvação. Então ele diz, no futuro, porém, essa mesma terra, a Galileia, por onde passam os povos na estrada do mar, será de glória. O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Deus fará de Israel uma grande nação novamente. Os judeus viverão alegres como os lavradores quando chega a colheita, como os soldados que venceram uma batalha e conquistaram grandes riquezas. Isso porque Deus vai quebrar as correntes que prendem o seu povo. Vai acabar com os sofrimentos da escravidão. Vai quebrar o poder dos que maltratam o povo judeu, como quando os 300 homens de Gideão derrotaram o enorme exército dos midianitas. Nesse dia tão lindo, não vai mais se ouvir exércitos marchando. Os uniformes de batalha manchados de sangue serão todos queimados. Tudo isso porque um menino nasceu, porque Israel ganhou um filho e ele receberá todo o poder, o governo de toda a terra. Estes serão os títulos de nobreza que ele terá: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Coisa maravilhosa isso, meus queridos. E o seu reino sempre crescerá e viverá em completa paz. Ele governará com justiça perfeita, no trono de Davi, desde agora e eternamente. O Senhor do universo vai providenciar cuidadosamente para que tudo isto aconteça. Que coisa maravilhosa, queridos. Veja, então, ao mesmo tempo em que Isaías está dando uma mensagem para o rei Acais, que fala de circunstâncias referentes àqueles momentos que eles estão vivendo, mas o texto também se aplicava de forma futura à promessa da vinda do Messias, à promessa da vinda do Salvador, da promessa da vinda de Jesus Cristo. E se eu ainda tenho alguns minutos, e eu acho que eu tenho, eu posso explicar então um detalhe aqui do capítulo 8, que eu acho que vale muito a pena explicar, e se der tempo também queria explicar um pouco mais sobre essa questão dos sinais que está aqui no capítulo 7. Vamos ver se vai dar tempo. Diz aqui no capítulo 8, a partir do verso 1. Disse-me também o Senhor, toma uma tábua grande e escreve nela, em caracteres legíveis, Maer Salal Hasbaz. Tomei, pois, comigo fiéis testemunhas, a Urias o sacerdote e a Zacarias, filho de Geberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe o seu nome de Maer Salal Hasbaz, pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa promessa de que um menino nasceria, na verdade, ela tem uma dupla aplicação. Ela tem um duplo cumprimento. Para aquele momento do rei Acais, Deus dá uma ordem para que Isaías se una com a esposa dele, é isso que está sendo dito aqui no capítulo 8, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco com mais clareza. Ele vai ter um filho com a esposa dele, Isaías, aqui no capítulo 8,
E antes desse filho de Isaías saber dizer a palavra meu pai ou a expressão minha mãe, seriam levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Ou seja, antes daquele filhinho que nasceria para Isaías ser capaz de dizer meu pai ou minha mãe, Deus faria com que o reino do norte e o reino da Síria, com S, fossem vencidos pelo rei da Assíria, com A. Mas, ao mesmo tempo que há essa promessa específica para o rei Acais, da criança que está nascendo como filho de Isaías, também há uma promessa de um livramento ainda muito maior, que seria não apenas para o reino do sul, mas uma promessa de livramento para toda a terra, que aconteceria com um menino que nasceria através de uma virgem, que é Jesus Cristo, nascendo através de Maria. Então, é uma promessa que tem duas aplicações. E que no capítulo 8, a parte que era referente para o reino daquele tempo, para o reino de Acais, fica mais esclarecida. Você vai ver isso bem claramente quando eu ler aqui para você o capítulo 8 na Bíblia Viva. Veja, por favor. Isaías 8, na Bíblia Viva, a partir do verso 1. O Senhor me mandou uma nova mensagem. Faça um cartaz com letras bem grandes para todos poderem ler. Nesse cartaz, você vai anunciar o nascimento de seu filho, ou seja, o filho de Isaías. O nome desse menino será Maher Salal Hasbais, que significa rápido despojo, presa segura. Rápido despojo significa que rapidamente essas nações que estavam ameaçando o rei Acais seriam despojadas. E presa segura, porque esses dois reinos que estão lutando contra o rei Acais não conseguiriam escapar daquele que viria contra esses dois reinos, que é o rei da Assíria, com A. Por isso o nome do filho de Isaías está sendo, esse filho que é um segundo filho, Maher Shalal Hasbais. Aquele filho que é mencionado antes, que também tem um nome que aparece aqui no original e que para nós parece estranho, o Sear-Jezub, aqui do capítulo 7, versículo 3, significa esse nome, um resto voltará. Então, no capítulo 7, versículo 3, esse filho Shear-Jezub, que significa um resto voltará, é uma promessa de que um dia, no futuro, o povo voltaria para a terra de Israel. E já esse segundo filho de Isaías, que se chama Maher Salal Hasbais, que significa rápido despojo, presa segura, ele tem no seu nome uma mensagem para o rei Acais, de que esses que estavam amedrontando o reino do sul seriam completamente derrotados e completamente vencidos. E que antes desse menino, chamado Maher Salal Hasbais, ser capaz de dizer meu pai e minha mãe, esses dois reinos que ameaçavam o Acais já teriam sido derrotados. Será que está confuso de você entender isso? Eu acho que eu consegui explicar pelo menos um pouco. Depois, se você tiver oportunidade, tenta conseguir uma cópia da Bíblia Viva e leia com calma esses 3 capítulos e você vai ficar assim encantado de como você vai entender isso claramente. Mas para quem está tendo um primeiro contato, para quem nunca parou para estudar isso, eu reconheço que é um pouco difícil de compreender. Mas, queridos, eu quero encerrar comentando ainda sobre essa questão dos sinais aqui do capítulo 7. O rei Acais, ele preferiu não pedir sinal nenhum para Deus, porque nós não devemos colocar Deus à prova. Veja que quando o inimigo está tentando Jesus, lá no período do Novo Testamento, o inimigo leva Jesus para o alto do templo, para a parte mais alta do templo, que era o pináculo do templo, e diz assim, se você é realmente filho de Deus, pula daí de cima que os anjos vão te segurar nos braços. E Jesus diz, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus vai trazer uma citação também do Antigo Testamento, lá do livro de Deuteronômio,
para confrontar aquela palavra que o inimigo está tentando jogar sobre ele. O inimigo diz assim: prova aí que você é o Filho de Deus, se lança aí do alto do templo. Jesus diz: eu não vou fazer isso, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Na verdade, queridos, nós não devemos colocar o poder de Deus em teste, o poder de Deus à prova. A única exceção a isso, a própria Bíblia nos dá lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha maior abastança. Então, a exceção desse ponto de fazer um teste com Deus é o texto que a própria Bíblia diz, o próprio Deus dá permissão para que seja feito um teste em relação à fidelidade da nossa entrega, da nossa devolução dos dízimos e das ofertas. A Bíblia diz que quando nós devolvemos o nosso dízimo e a nossa oferta, bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas, através da nossa fidelidade, da nossa obediência ao nosso Deus. Eu vou orar, porque infelizmente o nosso tempo já terminou. Mas eu teria muito mais para vos dizer. Se a gente pudesse ter uma aula de 2, 3 horas, a gente ia pegar um monte de outros detalhes muito bonitos aqui do texto. Mas vai chegar o dia que a gente vai ter, quem sabe, uma oportunidade de estudar com mais tempo. Eu quero orar junto com você, quero agradecer a sua atenção e com certeza esse texto que foi lido, que foi explicado, tem lições preciosas para a nossa vida. Vamos falar com o nosso Deus. Deus santo, Deus bendito, Deus maravilhoso. Queremos te louvar e te glorificar, Pai, porque do mesmo modo como o Senhor socorreu o rei Acais, que estava sendo ameaçado por 2 reinos mais fortes e mais poderosos do que ele, o rei Acais foi protegido pelo Senhor. Essa mesma proteção o Senhor nos oferece. O Senhor tem o desejo de derramar sobre as nossas próprias vidas, Deus. E Jesus Cristo é essa promessa de proteção, essa promessa de salvação, essa promessa de transformação, esse reino que não tem fim. Por isso, Deus amado, se tem alguém assistindo essa aula que ainda não entregou a vida a Jesus como Senhor e Salvador, que hoje seja o dia de dizer para o Senhor em oração: eu te recebo como meu Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, eu quero te entregar a minha vida. Mas, Pai querido, aqueles que já fizeram essa entrega, que estão talvez tristes, desanimados, frios, fracos espiritualmente, enfraquecidos na fé, desanimados, que seja um momento, Pai, que venha o sopro do Teu Espírito sobre esses corações, sobre essas vidas, renovando, avivando, reacendendo a chama do Teu amor, do Teu poder, da Tua unção, do Teu Espírito Santo sobre essas vidas, Pai. Que brilhe a Tua glória sobre essas vidas, que haja uma restauração do relacionamento contigo, Pai, que haja de novo um fogo aceso dentro de cada coração, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu poder, Pai, um desejo de ter de novo uma comunhão plena e completa com o Senhor através de Jesus Cristo, Pai. Que hoje seja um dia de renovação de votos, de restauração de vidas, de experimentar o Teu poder profundamente. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e nos proteger. Que o Senhor esteja atrás de nós para evitar que homens maus e perversos nos armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de nós para nos amparar quando nós cairmos. Que o Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando nós estivermos tristes. Que o Senhor esteja acima de nós para nos abençoar e para fazer o que está além das nossas forças. Que assim nos abençoe e nos proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos envie agora para transformar o mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o abraço do pastor Marcelo Scandarani. Estou esperando você para nos visitar na nossa congregação da Primeira Igreja Batista de Niterói, no bairro de Trindade, na esquina da Rua Araxá com a Rua Bauru. Os cultos de domingo de manhã e a escola bíblica já voltaram. A partir de 8h30 da manhã, já estamos lá na esquina da Rua Araxá com a Rua Bauru, esperando a sua visita para cultuar a Deus conosco e para estudar a Bíblia conosco. Um grande abraço e fiquem na paz.